Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a Organização Judiciária Catarinense, mas regimento interno do TJSC a partir de agora. Bora lá, professor, bora nessa sua bola de cristal, porque você sempre acerta as questões de regimento interno, e é isso aí. Vamos lá, vamos colocar toda a experiência aqui, Selecionei os pontos mais importantes, tá? E a gente vai numa sequência de aulas aqui, tentar cercar todas as probabilidades do RI do TJSC para um domingo de prova. Então bora lá, bora sem mais delongas aqui, tratar justamente, do regimento interno do TJSC. Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá, vai voltar, 1, 2, 1, 2, voltou, beleza. Foi a mesa digital do professor aqui que estava dando uma travada. Então é o seguinte, gente, regimento interno do TJSC, parte 1, título 1 do Tribunal de Justiça. Antes da gente começar no RI em si, uma questão que você tem que lembrar sempre, principalmente quando a gente fala dessas bancas mais interpretativas, como por exemplo a FGV. Lembrar que o artigo 96, inciso 1, a linha A da CF 88 traz justamente a prerrogativa, melhor dizendo, a competência privativa para qualquer tribunal eleger seus cargos de direção e elaborar seu respectivo regimento interno, ok? Então é o seguinte, todo tribunal elege seus cargos de direção. Todo tribunal elabora seu respectivo regimento interno. Lembram daquela minha aula do artigo 2º da CF 88 sobre separação dos poderes, onde você tem as funções típicas e atípicas dos poderes? Ora, quando a gente fala de poder judiciário, você sabe muito bem que a função típica do poder judiciário é o exercício da jurisdição. É julgar, mas no sentido de exercer a jurisdição, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Aplicar o direito que tem como principal fonte a lei, mas não apenas a lei, tem as fontes supletivas, doutrina, jurisprudência, até mesmo os costumes, tá? Ao caso concreto, casos que são levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Mas isso aí, é exercício de função típica. Justamente para preservar a independência dos poderes, os poderes precisam também do exercício de funções atípicas. E quando a gente fala do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem a função atípica de legislar e a função atípica de administrar. Professor, um exemplo de concurso já cobrado em inúmeras questões sobre exercício de função atípica legislativa dos tribunais. Regimento interno. Os regimentos internos são resoluções, tá? Resoluções que buscam a sua fundamentação diretamente no texto da Constituição, mais precisamente no artigo 96, inciso 1, a linha A da CF 88. Então, quando um tribunal elabora o seu regimento interno, ele está no exercício de uma função atípica legislativa. Quando um tribunal quando um tribunal elege os seus cargos de direção, ele está no exercício de uma função atípica administrativa. Outro exemplo de função atípica administrativa é o próprio concurso de vocês. Recrutamento e seleção para trabalhar no Poder Judiciário é uma função administrativa, mas uma função administrativa atípica feita por qualquer tribunal. É só observar o 96, inciso 1, a linha C e a linha E da própria Constituição, o provimento dos cargos, tanto da magistratura quanto de servidores. Todo tribunal faz. Então, o tribunal, quando faz provimento de cargo, via concurso público, está, por exemplo, no exercício de uma função atípica administrativa. Entenderam? Então, quando a gente estuda RI, regimento interno, nós estamos estudando o fruto dessa função legislativa atípica. Então, se o concurso perguntar, você já sabe responder.
quando um tribunal elabora o seu respectivo regimento interno, ele está no exercício de uma função atípica. Atípica legislativa. E principalmente, ó, a galera que vai fazer ir para nível superior, lembrem-se que o regimento interno, enquanto resolução do Tribunal de Justiça, é um ato normativo primário. Ele busca sua fundamentação diretamente no texto constitucional. Artigo 96, inciso 1, alínea A. Ou seja, ele está na mesma hierarquia das leis ordinárias, das leis que buscam a sua fundamentação no texto da CF 88, beleza? Então, se porventura FGV, CESP, SEBRASP perguntar qual que é a natureza de uma resolução de um tribunal, de um regimento interno de um tribunal, a resposta é a equivalência a uma lei ordinária. Por quê? Porque são atos normativos primários que buscam a sua fundamentação diretamente no texto constitucional. Mas isso é para nível superior e quando o concurso é organizado pela FGV ou CESP-SEBRASP, tá? As outras bancas passam longe disso aí, beleza? Então a gente tem aí o artigo 96, inciso 1, a linha A, sempre, né, pertinente ao regimento interno. Mas vamos lá, ó, vamos começar, né, o nosso curso aqui de regimento interno do TJSC, e sempre lembrando, tá, gente, o professor deixa essas aulas ad eterno aqui no YouTube. Então se você tá aí em 2037 estudando para o concurso, tá, do TJSC e tá assistindo essa aula, é porque o regimento tá vigente. Quando precisar atualizar o regimento, eu atualizo a parte que precisa. Então, se você está assistindo essa aula aí em 2037, é porque essa aula está atualizada. Pode ir fundo nela, que não vai fazer mal, tá? O professor sempre faz a curadoria aí, sempre fazendo, né, a atualização das respectivas aulas. Tranquilo? Então, bora lá, professor. Bora tratar aí do RI do TJSC. Então, título 1 do Tribunal de Justiça, capítulo 1 das disposições iniciais, né? Este regimento estabelece a composição e a competência dos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, regula a instrução e o julgamento dos processos. Então, ó, todo o regimento faz isso, fala da composição, fala da competência dos órgãos, né? E regula isso aqui também, ó, instrução e julgamento dos processos. Quem é da área do direito é que tem que preocupar mais com isso aqui, tá? A parte lá de distribuição, de instrução e julgamento dos processos, ela é mais para o bacharel em direito. Nos demais cargos, via de regra, é mais a parte de organização e competência. Então você tem que entender a organização do tribunal, saber quais são os cargos de direção, as principais atribuições de cada cargo de direção e também saber quais são os órgãos e as principais competências dos órgãos do tribunal, beleza? Então isso aí é o grosso das provas de RI que você vai encontrar. Mas vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Artigo 2º. E os recursos que lhes são atribuídos e disciplina a seu serviço. Então, ó, todo o regimento interno vai organizar o respectivo tribunal, vai falar sobre a instrução e julgamento dos processos, instrução, né, aliás, o julgamento dos recursos, né, e bem como aí, ó, a disciplina de seu serviço. Aí o seguinte, ó, essa questão aqui, ela é bem clássica de prova, tá? Inclusive já caiu em questão aberta isso aqui, ó. Ao Tribunal de Justiça e seus órgãos julgadores caberá o tratamento de egrégio. Então, suponha, você vai mandar uma cartinha, se é que alguém ainda manda carta, você vai mandar um e-mail, tá? Para o TJSC ou para qualquer tribunal. Como que você tem que começar? Ao egrégio tribunal. Ao egrégio Tribunal de Justiça, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tá? Então, vamos dizer assim, o pronome de tratamento do TJ ou de qualquer tribunal é egrégio, tá? Então aqui, ó, egrégio tribunal. E os membros, professor? Como é que eu chamo um desembargador, professor? Você um futuro servidor, futura servidora do TJSC, na hora que eu, né, tiver ali na presença de um desembargador, né, cruzar com o desembargador no corredor, qual que é justamente, né, o tratamento que eu vou utilizar? Excelência. Vossa Excelência. Beleza?
Ah, professor, não está falando isso aqui. Calma que mais à frente fala, tá? Isso vale para qualquer TJ. Encontrou um desembargador, excelência, Vossa Excelência, beleza? Ah, professor, mas durante as sessões de julgamento, eles precisam usar aqui, né? Precisam usar, né, as chamadas vestes talares, né? Que são as roupas próprias ali, ó, simbolizando, né, os membros daquele tribunal. Então aqui, ó, eles têm o título de desembargador, não fala, tá? Mas o pronome de tratamento aqui é excelência. Então, desembargador, excelência, e nas sessões solenes e de julgamento, né, os desembargadores usam as chamadas vestes talares. Sabe aquela capa preta, né, que o pessoal usa? Ah, professor, é a toga. Toga é na primeira instância, tá? No âmbito dos tribunais, são as vestes talares. Ah, professor, mas todo mundo fala toga. Todo mundo fala toga. Mas são as vestes talares, tá? E aí, na sua respectiva coleção, inverno, outono, verão, primavera, outono, verão. Certo? Tô brincando, viu, gente? É claro que não tem coleção. Mas enfim, né? É só para você entender o seguinte, né? Que eu tenho aí as vestes talares no âmbito dos tribunais. Beleza? Beleza. Com isso aí, ó, finalizamos, né? Daqui a pouco o professor volta dando continuidade ao regimento interno. Mas repito, ó, a questão tá aqui, ó. A questão inicial tá sobretudo aqui. Se ela não vier na CF 88, ela vem aqui no artigo 2º, excelência para excelência para os desembargadores, egrégio para o tribunal. Qualquer tribunal que você for, qualquer TJ que você for, vai ser assim, tá? Ah, professor, eu estou fazendo concurso para o STJ. Egrégio, STJ, mas aí você tem que lembrar que são ministros do STJ e não desembargadores. Já assistiram minha aula, né? Sobre o artigo 101, sobre a composição dos órgãos do Poder Judiciário, onde eu faço lá toda a composição dos órgãos do Poder Judiciário. Tá aí no YouTube há bastante tempo. Quem não assistiu ainda tá perdendo ponto em prova, tá? Mas enfim, né? Então tá aí. Com isso, eu encerro essa nossa primeira aula de regimento e daqui a pouco o professor está de volta para falar disso aqui, ó, da composição do TJSC, matéria sempre importante também.